Muito bem. No dia 10/4, teve fato relevante do REC Recebíveis Imobiliários, que é o REC R11, administrado pela BRL Trust, gerido pela REC e que tem 183.692 cotistas. Então, aqui um caso diferente, raro, mas que é no final das contas, uma notícia positiva. O fundo recebeu imóveis em quitação do CRI Morumbi, no valor de R$ 75.115.845. Está em azul porque é uma informação adicional minha, não está no fato relevante. Mas no relatório gerencial do fundo, eles colocaram um laudo de avaliação desse imóvel. E ele é de novembro do ano passado e o imóvel estava avaliado em 78.378.000. Então, o que eles estão mostrando aí? Compramos um imóvel, não é exatamente isso, né? Mas compramos um imóvel por um valor 3 milhões abaixo do valor de laudo, tá? Eles receberam o imóvel em dação de pagamento. Então, tinha um CRI que não foi pago, o devedor não estava conseguindo pagar, e ao invés de ir para a justiça, exercer garantias e tal, foi ali, pelo jeito, amigavelmente, o devedor falou, então, entrega o imóvel e a gente quita a dívida. O fundo já iniciou esforços para a venda ou locação dos imóveis. Portanto, fica claro aí, os imóveis estão vagos. E aí, eu sempre brinco, né? Começou o Nod é das antigas também. Antigamente, fundo de papel, no relatório gerencial, tinha uma tabela, e só. De repente, começou a aparecer foto, e salvo engano, foi o pessoal da RBR que fez isso a primeira vez. Começou a aparecer foto de imóvel em fundo de papel. Falei, caramba, o que esses imóveis estão fazendo aqui? Eram as garantias. Então, tal galpão está dado em garantia, então colocava uma foto do imóvel. E aí eu comecei a falar, tá vendo essas fotos que aparecem aqui? Esses imóveis não são do fundo, e tomara que nunca venham a ser, né? Porque se isso acontecer, é porque tem uma história prévia de um CRI que não deu certo, né? Que o fundo não recebeu. Então é o caso aí, o REC R é um fundo de recebíveis, é um fundo de papel. Ele não quer ter tijolo, mas ele passou a ter um imóvel, passou a ter tijolo, para não ficar com um valor em aberto, né? Emprestou dinheiro via CRI, o devedor não pagou e recebeu o imóvel como pagamento. Então, é bom, eu acho que é bom. Melhor do que amargar o prejuízo, melhor do que ficar algum tempo na justiça executando e tudo mais. Agora, fica um bicho diferente lá dentro, e que precisa de uma atenção diferente da gestão, né? Gestão no fundo de crédito não é gestão de fundo de tijolo, e tem que ir lá alugar o imóvel, tentar vender o imóvel e tal. E outra coisa é que ele se torna um custo, já que ele está vazio, ele se torna um custo. Tem o IPTU, tem o condomínio a ser pago. Então, a gente tem que olhar dos dois lados da coisa. Pô, desse ponto de vista, agora o fundo tem um custo de carregar esse imóvel que ele não tinha antes. Eu prefiro ter esse custo do que não receber de volta o dinheiro que foi emprestado. Tá? Esse é o outro lado da coisa. Notícia boa. O fundo conseguiu de volta receber os valores que tinha a receber. Só que não em dinheiro, não em liquidez, sim num imóvel. Agora ele tem que fazer liquidez desse imóvel, certo? E se fosse para uma execução, para uma venda forçada, como diz o imóvel, provavelmente a venda seria muito mais, seria abaixo daquele preço de laudo, mais ainda, né? Aquela coisa que eu sempre falo, quando o vendedor conjuga o verbo precisar, necessitar vender, o comprador vai lá e joga o preço para baixo. Então agora o fundo ele quer vender, mas ele não tem pressa de vender. Ele pode alugar, ele pode vender, ele não precisa ter tanta pressa assim. Tem um carrego aí que vai ser ruim para o fundo, né? Ter que arcar com esses custos, mas não que necessariamente a gestão tenha que sair correndo para vender. Então, são esses os dois lados da conta. O Ricardo Figueiredo fez essa conta no Instagram dele, mostrou lá a questão dos custos do vazio. Achei muito legal, muito importante, inclusive, mas eu particularmente prefiro receber, mesmo que seja um imóvel, do que não. E aí, Nod? Bom,
Sim, todo processo de crédito tem seu risco, todo processo de inadimplência tem o seu risco de execução. Antes de mais nada, um disclaimer para o Arthur, aqui já é o copinho de água, não é de café, antes que eu corra o risco de ser banido. Esse é o de água, o de café já acabou, esse aqui é o de água. Mas sim, é parte do processo de crédito a inadimplência e a execução de garantias. Aqui existem alguns pontos interessantes. Em primeiro lugar, porque muita gente associou, e é claro que a associação é justa, com o caso do MXRF. Onde o MXRF, o Max Renda, tem alguns imóveis, se não me engano são 3 imóveis que ele tem em portfólio, que são execuções de CRIs que foram inadimplidos lá atrás. Isso é verdade. Há uma diferença que torna o caso do RECRE mais fácil. O Maxi Renda, ele era um sócio dentro do CRI. Quer dizer, na verdade não era nem um Maxi Renda, diga-se de passagem. Eles fizeram de um outro fundo, o XPGA 11, que foi incorporado pelo Maxi Renda lá, sei lá, em 2015, 2016, sei lá, faz tempo isso. Mas eu vou chamar de Maxi Renda aqui para o pessoal associar com o nome que existe. Mas ele era sócio de ele tinha uma participação dentro daquele CRI. Então hoje ele tem uma participação no imóvel. Ele é um sócio, ele tem uma fatia. Não sei de cabeça se é 10, se é 15, se é 20%, se é 30%, o raio que espalha. Mas é um pedaço. Aqui é um pouco diferente. O RECRE, ele é o titular de 100% do CRI. Logo, ele se tornou dono de 100% do imóvel, o que torna todo o processo de decisão muito mais fácil. Porque num imóvel que foi executado e que você tem, vamos supor, 10 investidores que nem queriam ser sócios no imóvel, eles só queriam ser investidores do CRI, e agora, grosseiramente falando, são como aquelas pessoas que pagavam imóveis que estavam na planta, que estavam em construção, e depois a construtora quebra, e aquelas pessoas que nem se conheciam agora são sócios para fazer uma assembleia e ter que se entender gente que você nem nunca viu na vida. O Max Renda, ele tá nessa situação com os imóveis dele. Claro, agora já tem alguns anos, ele já conhece as pessoas, mas no primeiro momento foi sentar assim, do tipo assim, quem é você? Oi, prazer. Quem é você? Prazer. Ah, você é a favor da venda? Você é a favor do aluguel? Não tem como vocês chegarem num acordo, não? E fica um negócio amarrado. Aqui o RECRE é mole. Quer dizer, mole. É mais fácil nessa perspectiva, aonde ele tem 100% da operação, então logo 100% do imóvel. Então ele não tem que conversar com ninguém, ele decide. Se ele vai vender, ele vende. Se ele vai alugar, ele aluga. Se ele vai botar abaixo e transformar numa praça, ele bota. É dele. Ele faz o que ele quiser. Esse é um ponto. Ponto 2, ponto interessante. O saldo devedor do CRI, na verdade, era de 66 milhões. Então, na verdade, ele, teoricamente, né, essa dívida ela venceu antecipadamente na virada do ano, né, agora na virada de 2022 para 2023. Teoricamente, se o devedor tivesse 66 milhões, ele pagaria a dívida. Ele acabou entregando um imóvel 10 milhões a mais, arredondando as contas. E aí vem aquela questão da relevância, da importância do loan to value, do LTV. Por quê? Essa operação, quando ela foi montada lá atrás, ela tinha um LTV, loan to value, ou seja, relação entre o valor emprestado perante o valor da garantia. Então, quando a gente fala um LTV de 50%, quer dizer que o valor do empréstimo é metade do valor do imóvel, ou 2 imóveis que estão na operação. Ou se a gente trabalhar com a fração inversa, as garantias são o dobro da operação. Num LTV de 50%, por exemplo, o devedor ia falar, peraí, eu não vou perder um imóvel de 70 milhões por causa de uma dívida de 35. Vou dar um jeito de pagar, ou eu vou vender, etc. Essa operação ela foi montada com 70. Alguma coisa aconteceu que hoje apertou, ficou em 85, 86%. Pode ter sido o imóvel que depreciou, uma carência nos juros, etc., que fez o saldo devedor subir, eu não sei exatamente, ou se foram as duas coisas. Qual foi a ponta que estreitou a diferença entre o saldo devedor e a garantia? Ou seja, para o devedor agora,
Ah, vou perder teoricamente 10 milhões, mas também ele não venderia esse imóvel por 75 no tiro. No tiro curto de botar no Facebook para anunciar e vender. Não vai, não vai sair nem pelos 66. A opção do hacker seria o quê? Botar em leilão. Também não ia receber os 66, provavelmente. Então, assim, a alternativa é boa? Não. O ideal era ter recebido em cash. Agora, entre as opções que sobram, não tendo alternativa melhor, foi a melhor das opções. Receber amigavelmente, não botar leilão, resolver logo, receber. De repente o pessoal da REC já tem até um comprador em vista, de repente já até tem alguma conversa aí no meio de campo, até porque o devedor vai facilitar uma visita, etc. Não vai criar embaraço, etc. Então, assim, de repente é uma operação que já está até casada e a gente não sabe? Vai saber. Em próximos capítulos dos fatos relevantes a gente vai descobrir isso. Sim, o Manuel comentou justamente nessa linha, ó. Manuel que está lá em Portugal, boa noite para você. Se depender da justiça, vai demorar muito. Melhor receber o imóvel e revendê-lo, mesmo que com um pequeno prejuízo. Até porque o juiz pode dizer que o devedor quis pagar e tal. E o Phineas Paper perguntou aqui se não dá para vender para o RECT. Dá até dá, né? Mas aí é conflito de interesse, Assembleia Geral nos fundos, aquela coisa toda. E não sei se é um imóvel de interesse do RECT, certo? O RECR também não tinha interesse no imóvel, né? O imóvel parar dentro do fundo de papel é sempre a última possibilidade, né? Então, mas possibilidade, né, que poderia ser vendido para o fundo de tijolo da casa, poderia, sem dúvida.